Olá! Este vídeo contém uma rápida pincelada sobre como o autismo afeta a vida da pessoa. De um modo geral, sabe-se que pessoas com autismo têm comportamentos diferentes das pessoas típicas. Comenta-se, por exemplo, que elas não gostam de olhar nos olhos das outras pessoas e que muitas vezes andam nas pontas dos pés. Algumas têm a necessidade de caminhar interminavelmente. A maioria delas tem a tendência de se isolar. Gostam de se esconder atrás de móveis, ficar nos cantos, se trancar no quarto quando vem visita. E quase todas têm algum objeto de apego. Muitas giram barbantes, rodinhas, argolas, balançam o tronco para frente e para trás. Grande parte desses jeitos diferentes são classificados como estereotipias e comportamentos repetitivos. Mas tudo isso não é o autismo delas. Qualquer pessoa faz esse tipo de coisa, basta estar suficientemente preocupada e ansiosa. Em situação de ansiedade, nós também tamborilamos com os dedos, mexemos com a caneta, balançamos a perna e batemos o pé, mordemos os lábios, mordemos as unhas. Assim nós tentamos controlar a nossa ansiedade. E nas pessoas com autismo é a mesma coisa. A maioria das estereotipias e comportamentos repetitivos delas tem essa finalidade de controlar a ansiedade. Só que existe uma diferença. A nossa ansiedade quase sempre tem a ver com preocupações do momento, mais ou menos passageiras. A ansiedade das pessoas com autismo é um estado permanente. As pessoas com autismo vivem num estado permanente de ansiedade, porque elas nascem com o instinto social desligado. Isso é o autismo delas. Nós, pessoas típicas, nascemos com o instinto social ligado. E isso começa assim. Cada um desses bebês tem o seu instinto social muito aguçado e está aprendendo a ler o rosto da pessoa mais importante para a sua sobrevivência, a mãe. Logo mais conseguirá ler outros rostos, do irmão, do pai, da vovó e assim por diante. Com o tempo, aprenderá a discernir nestes rostos expressões de alegria, de tristeza, de compaixão, de indignação, de reprimenda, de raiva. E dessa maneira o bebê vai se habilitando para a convivência social. Vejam o Rodrigo e a Helena. Estão sempre antenados, olhando, observando. Vão aprendendo muito cedo que existem outras pessoas no mundo. Elas estão por aí, fazendo coisas, fazendo barulho, mexendo nas duas crianças, até tentando se comunicar com elas. E vão aprendendo a reconhecer pessoas diferentes. Além da mãe, do pai, do irmão, da vovó, também o tio, e logo mais os primos, e toda a parentagem, os amigos e os vizinhos. As duas crianças vão aprendendo que ao seu redor existe uma imensa variedade de pessoas com vozes, rostos, cabelos, figuras, roupas, cheiros, jeitos e papéis diferentes. Assim, elas vão aprendendo como o mundo funciona. Do encontro com as outras pessoas, Helena e Rodrigo descobrem que eles também são pessoas. Aprendem que são reconhecidos pelos outros como pessoas. As pessoas se dirigem a eles, conversam com eles, fazem coceguinhas neles.
As outras pessoas demandam sua atenção. Portanto, Rodrigo e Helena são alguém. Percebem que tem uma identidade, que tem um nome e começam a reagir a esse nome. Tchau, Helena! Helena! Tchau! Cadê o Rodrigo? Ai, Rodrigo! O Rodrigo vai percebendo também que as coisas não são tão rígidas, são flexíveis. Ele pode ser Rodrigo, Rodriguinho ou Rodrigão. Rodrigo, Rodriguinho, Rodrigão. Oi, Digão. Oi. Graças ao seu instinto social ligado à sua capacidade de observar, Helena e Rodrigo vão aprender a falar. Vão começar balbuciando, imitando sons e sílabas e um dia estarão falando. Ah, faz, meu amor. Ah, que amor! Resumindo, só porque tem o instinto social ligado, Rodrigo e Helena estão aprendendo tudo o que é importante para entender o mundo e saber se virar, se dar bem nesse mundo. Helena e Rodrigo são crianças típicas, não têm autismo. Mas como é que tudo isso se passa com as pessoas que têm autismo? Ouçam o relato da Alaine, mãe do Paulo Sérgio. Ela explica como percebeu que havia algo de diferente com o filho que tem autismo. Em dezembro de 2008, o meu filho do meio, o nome dele é Paulo Sérgio, ele tinha 2 anos e 5 meses na época, foi diagnosticado como autista. Ele sempre foi bem diferente do seu irmão, né? Porque quando a gente tem uma criança mais velha, a gente consegue verificar as diferenças quando vem uma outra criança, né? Então, ele sempre foi muito diferente do irmão dele. Quando ele nasceu, já alguns dias depois, nós percebíamos que ele era uma criança muito durinha. Parecia que ia ser independente, né? Ele não gostava muito de colo. Nós tentávamos fazer ele dormir no colo, ele sempre ficava muito esticado. Não conseguíamos aninhar ele. Para ele ficar no nosso colo, tínhamos que colocar a cabecinha dele no ombro e segurar para ele deixar, porque ele não deixava. Ele sempre preferia ficar sozinho no berço. Para mamar, ele mamou, foi amamentado até 1 ano, mas ele não gostava de se aninhar no meu braço. Ele ficava sempre muito durinho. Então, com o meu braço, eu fazia como se fosse as costas da cadeira para que ele pudesse encostar. E assim ele mamava, ele só tinha o contato da boca mesmo dele com o meu seio. Ele não colocava a mão, como o irmão dele que costumava me alisar, ficar me olhando, ele não me olhava. Não. Ele não me olhava. Paulo Sérgio, como todas as pessoas com autismo, tem dificuldade para olhar, observar, interpretar os sinais sociais das pessoas e o que se passa ao seu redor. Uma pessoa com autismo tem o instinto social desativado. Não aprende instintivamente a compreender que tem uma identidade, que tem um nome. Não aprende a compreender o sentido das coisas, lugares, papéis, funções, eventos. Pessoas com autismo sentem-se completamente perdidas em qualquer situação desconhecida. É como se de repente você acordasse no centro de uma cidade japonesa. Você não entende os sinais e letreiros, não conhece os costumes e as regras de convivência, não sabe o que pode, o que não pode e não sabe a língua. Você não sabe para onde ir, o que comer, onde pernoitar e não consegue perguntar nada a ninguém. Assim é nascer
com o instinto social desligado. Outro aspecto que impacta demais a vida das pessoas com autismo é a confusão no uso dos sentidos. Olhemos apenas para os 5 sentidos que aprendemos no colégio: a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Na pessoa típica, eles funcionam assim. Você encosta o dedo na chaleira quente, o sentido do tato manda um sinal para o cérebro interpreta o sinal e avisa: está fervendo, cara, vai te queimar. Você puxa a mão e põe o dedo na boca para acalmar a dor. Tudo isso em fração de segundos. Os nossos sentidos estão, todos eles, mandando sinais para o cérebro o tempo inteiro. É muita coisa. Ninguém aguenta tanta informação. Pode deixar qualquer pessoa fora de si. E para que isso não aconteça, o cérebro presta um enorme serviço. Ele filtra. Para as pessoas com autismo, não funciona assim. Porque todo esse processo pode ser lento, truncado e confuso. O principal resultado dessa confusão tende a ser uma sensibilidade sensorial muito baixa ou muito alta. A baixa sensibilidade sensorial é chamada de hipossensibilidade. É quando o cérebro recebe os sinais dos sentidos, mas interpreta para menos. Quando os sinais vindos dos sentidos são muito fracos ou confusos, a pessoa fica perdida. Pode não saber onde está, o que está acontecendo, pode nem saber mais quem ela é. Quando sofrem essa confusão, ou mesmo a privação total de estímulos sensoriais, as pessoas com autismo precisam criar estímulos para compensar essa falta. Para criar estímulos, elas podem fazer várias coisas, como caminhar sem parar. Podem engolir coisas estranhas, como detergentes, um frasco inteiro de lustramóveis. Podem passar objetos ásperos na língua. O Dani fica horas arrancando estímulos de uma pecinha de plástico. Pior é quando, na ânsia de produzir estímulos sensoriais, as pessoas com autismo se autolesionam. Batem a cabeça no chão, na parede, batem com o punho na testa ou no olho, chegam a arrancar tufos de cabelo. Essas 2 crianças fazem feridas com as unhas nos próprios braços e pernas, e depois arrancam a casquinha para produzir dor. Sofrimento equivalente é provocado pela alta sensibilidade sensorial, chamada hipersensibilidade. Há uma sobrecarga dos estímulos que vem através dos sentidos. O cérebro não filtra, ou filtra mal, e a pessoa recebe uma avalanche de sons, ruídos, luzes, sensações físicas e odores. Ouçam o relato da nossa amiga Márcia Machado, que tem autismo. Ela conta sobre a experiência de sobrecarga sensorial no trem e no supermercado. É difícil você ter no dia a dia situações que não envolvam um grupo de pessoas. Andar no trem, eu desisti. Porque eu tenho que fazer 3 paradas.
para ir daqui de São Leopoldo até Porto Alegre. São 45 minutos de trem e eu desmaio no trem por causa do barulho, do cheiro, por causa do movimento de pessoas, eu desmaio. Então eu começo a me sentir mal, eu desço. Aí eu entro de volta, eu desço. São 3 vezes no mínimo de paradas que eu tenho que dar. Mas as pessoas olham pra mim e dizem, não tem nada. Mas é o que acontece. Ônibus lotado, eu passo mal. Aí eu parei de pegar o ônibus. A gente tinha planos de emergência dentro do trem. Eu passava mal. Eu já sei quando eu tô começando quando começa a ficar, porque o meu batimento cardíaco aumenta e eu tenho um reloginho que me diz o meu batimento cardíaco para não ter erro, então ele me diz. Começou a aumentar o batimento cardíaco, comecei a suar frio, eu já sei que que o ambiente está me prejudicando. Porque meu corpo faz isso, ele desliga. Quando há sobrecarga sensorial, ele desliga. Tava tão alto o barulho no supermercado que eu travei, eu não sabia o que fazer, assim, eu não conseguia olhar a minha lista e ver o que eu tinha que pegar. Eu travei. E até, recompor demora e eu tinha que terminar e fiquei um tempão ali, naquela música, esperando para poder me organizar novamente, para poder ver o que é que eu tinha que fazer para poder sair daquele ambiente. Ou se teu filho tá lá jogado lá no supermercado, porque não aguenta aquela musiquinha irritante, que eu já cheguei a pedir para baixar e o gerente negou baixar. Eu falei assim, tem 2 pessoas autistas no estabelecimento, você tá com essa música muito alta, baixa esse volume. Ah não podemos, é normas da empresa. Eu não pedi para ele tirar a música. Quer deixar aquele jinglezinho lá irritante? Deixa, mas baixa o volume. Porque eu não consegui terminar as compras. E no supermercado são 4 horas deitadas, eu já fiz a conta. Uma idinha no supermercado eu tenho que ficar... São 4 horas. Então 2 filmes em sequência, isolada, que é o que dá para fazer. O autismo também pode afetar as pessoas com crises autísticas. Quando isso acontece, algo vem sobre a pessoa e vai acumulando até explodir. Aí muitos gritam como fora de si, esperneiam, se autoagridem, mordem as mãos, os braços, batem a cabeça na parede ou no chão, ou agridem outros, cospem, batem, beliscam, dão pontapés, quebram tudo. Esses descontroles podem irromper de repente e podem cessar num instante. Outras vezes vão acumulando até explodir e demoram para passar. E as próprias pessoas não têm nenhum controle. A crise autística pode ser desencadeada por algum evento imprevisível, alguma alteração inesperada. Mudaram um objeto de lugar, uma pessoa estranha no ambiente, um cheiro diferente. A mãe de um menino da Pandorga, quando ia buscar remédio, levava o menino junto e sempre seguia por uma certa rua e numa certa esquina dobrava à direita. Um dia ela quis ir a uma loja em outro endereço. Seguiu por aquela mesma rua e quando chegou naquela esquina, quis virar à esquerda. O menino surtou. Esperneou, bateu, gritou, perdeu completamente o controle e a mãe teve que voltar para casa. Foi uma crise provocada por um evento imprevisível. A crise autística pode ser desencadeada por alguma contrariedade, alguma coisa que não deu certo. Confiram a experiência do Naoki Higashida, um menino japonês que tinha 13 anos quando escreveu este relato. Quando percebo que fiz algo errado, minha mente trava. Eu choro, grito, faço um escândalo e não consigo mais pensar em nada com clareza.
Não importa que o erro tenha sido pequeno, para mim é uma catástrofe, como se o céu e a terra tivessem trocado de lugar. Por exemplo, quando encho um copo com água, não suporto derramar uma gota sequer. Deve ser difícil para vocês entender por que isso me deixa tão infeliz. Eu mesmo não sei bem, apesar de ter consciência de que não é nada demais, mas controlar minhas emoções em tais situações é quase impossível para mim. Depois que erro, a consciência disso começa a crescer como se fosse um tsunami. E aí, como as árvores e casas destruídas pela onda gigantesca, eu fico devastado pelo choque. Naquele momento, me sinto engolido e não consigo distinguir a reação certa da errada. Tudo que sei é que preciso escapar daquela situação o quanto antes para não me afogar. E faço o que puder para fugir. Chorar, gritar, atirar coisas, até mesmo espernear e bater. No final de tudo, vou me acalmar e recuperar o controle. Aí não vejo nenhum sinal da devastação do tsunami, só a bagunça que eu mesmo fiz. E quando percebo isso, me odeio, simplesmente me odeio. A crise autística também pode ser desencadeada por uma sobrecarga social e sensorial, como ouvimos há pouco nos relatos da Márcia Machado. Para concluir, assinalamos que o autismo pode ter as seguintes consequências para o dia a dia das pessoas afetadas. 1. Elas não conseguem entender o mundo. Por isso vivem em estado de permanente insegurança e ansiedade. Só saem da defensiva quando se sentem seguras e à vontade. 2. Elas tentam obter controle das situações de ansiedade através de obsessões, comportamentos repetitivos e rotinas. 3. Têm dificuldade para captar o todo, mas podem ser muito focadas e se tornar especialistas em áreas específicas de interesse. 4. Adoram rotinas e querem tudo sempre igual e previsível. As menores mudanças podem ser fonte de grande angústia. 5. As áreas de maior dificuldade, mesmo para pessoas de alta capacidade cognitiva, são a inter-relação, a comunicação e a imaginação social. 6. Precisam de tempo para entender a fala das pessoas e construir uma resposta. Com isso, encerramos este vídeo que trouxe uma rápida pincelada sobre como o autismo afeta a vida da pessoa com autismo. Muito obrigado pela atenção.